Eu não dei. Ô, meu Deus, eu não dei pra você disso. É bem, hoje está pequenininho, né? Presumo, vocês estão estranhando, né? Olha, sem reclamações, tá, pessoal? Por favor, sem reclamações. Então, eu queria falar de Antígona. Eu pensei que eu tinha dado. Eu preciso contar para vocês uma história para poder entender Antígona. Por quê? O Tom aqui? Está chegando aí, tá? Qual tem para todos? Falando assim, não. Está chegando aí. Então eu vou contando uma história para poder entender Antígona. Porque Antígona, na verdade, a peça Antígona faz parte de um conjunto de 3 peças chamadas Trilogia Tebana. Por que trilogia? Porque são 3 peças. E por que Tebana? Porque acontece na cidade de Tebas, cidade-estado de Tebas, que é uma daquelas cidadezinhas ali da Grécia. Isso tudo aconteceu antes da Guerra de Troia. Então vocês imaginam que isso tem pelo menos 1.200, 1.300 anos antes de Cristo. Então a história que vocês irão ler agora comigo tem 3.400 anos, alguma coisa assim. Tá? Bom, no entanto, trata-se de uma impropriedade falar-se em trilogia, porque uma trilogia, no sentido grego da palavra, para teatro, eram 3 peças que eram apresentadas juntas no festival e que uma emendava na outra. Mas essas 3 peças aí, a Antígona, a trilogia tebana é Édipo Rei, Édipo em Colosso e Antígona. São essas 3 peças. Essas 3 peças nunca foram encenadas juntas. Aliás, foram encenadas na ordem errada e com uma distância imensa uma da outra. Veja, Antígona, se vocês olharem logo aí no começo do texto, tem ali a data em que provavelmente foi encenada. Então ela foi encenada em 441 a.C., pela primeira vez. As datas de encenação são mais ou menos conhecidas com facilidade, né? Porque é uma coisa estranha, né? Por quê? Porque eram sempre encenadas no festival. Então há registros lá do festival, compreenderam? Por que o teatro grego tem facilidade de saber as datas de encenação? Porque tem o registro lá no festival, porque era apresentado lá no festival sempre. Então a Antígona, na verdade, é a terceira peça da trilogia. A primeira é Édipo Rei, a segunda é Édipo em Colosso e a terceira é Antígona. No entanto, como apresentação prática, Antígona, que é a terceira parte, foi apresentada em primeiro lugar. Aí há uma distância mais ou menos de 10 ou 11 anos até ser apresentado o Édipo Rei, que era a primeira peça. E aí há mais 15 ou 16 anos até que se apresente o Édipo em Colosso, que foi apresentado já depois da morte de Sófocles. Então, a última peça, que é a segunda, tem 30 anos de diferença de apresentação em relação à primeira, né? A terceira, que foi a primeira. Compreenderam? A Antígona devia ter sido a última, mas foi a primeira. Aí a primeira foi a segunda e a segunda foi a terceira. Né? Está tudo trocado, mas isso apenas significa que as 3 peças não são uma trilogia típica. Então, isso também significa que, para vocês poderem entender a Antígona, eu tenho que contar a história das outras 2, senão não dá para entender. Tá? Que eu farei em seguida. Tá? Então, eu preciso que vocês prestem atenção, porque é uma historinha típica, assim, um enredo muito interessante, tá? E que conta a história do Édipo Rei e do Édipo em Colosso. A história toda começa com um sujeito chamado Laio. Laio era bisneto de Cadmo. Cadmo é uma figura histórica importantíssima na Grécia, com ligações com divindades, e o Cadmo tem um bisneto chamado Laio. Esse Laio é filho do rei de Tebas. E ele tem lá um problema, ele se apaixona lá por um menino lá, chamado Crísico, que era filho lá de um outro cidadão, um adolescente. Acaba raptando o menino, o Laio rapta o menino, e o pai do menino roga-lhe uma praga, dizendo que ele morreria sem ter filhos. O Laio
cresce, né, e casa-se com a Jocasta. Para que a história que eu estou contando possa ser verossímil, é preciso que vocês imaginem uma diferença de idade muito grande entre o Laio e a Jocasta. Porque eles têm um único filho, Laio e Jocasta, que é esse menino que depois passa a ter o nome de Édipo. Quando o menino nasce, e ela devia ser muito mais nova do que ele, o Laio vai visitar o oráculo. Quem é que é o oráculo? Lá na Grécia existia um lugar chamado Delfos, onde havia um oráculo. O que é o oráculo? O oráculo é um sujeito que consegue conversar com as divindades. Então, é uma espécie de sacerdote, e esse oráculo, então, ouve uma pergunta que você faz, consulta as divindades e dá uma resposta. Nunca é uma resposta assim, pode jogar no 15, 25, 43, 48, 28, nunca é assim. Sempre é uma resposta meio enigmática. E o sujeito, então, tem que se encarregar da interpretação daquilo que ele ouviu. É nesse oráculo de Delfos que está escrito na parede um conjunto de recomendações, entre elas aquela famosíssima, conhece-te a ti mesmo. É uma das recomendações do oráculo de Delfos. Então, quando nasce o menino, o Laio vai lá falar com o oráculo, e o oráculo diz assim, olha, esse menino aí vai matar você e vai casar com a mãe dele, com a sua mulher. Não é exatamente igual à praga que o pai do menino havia rogado ao Laio, mas é uma praga ruim, né? Como o Laio acreditava nisso, ele pega o menino, recém-nascido, ele traspassa as pernas do menino com uma lança, os pés com uma lança, portanto aleija, amarra as pernas e dá para um pastor com a missão de levá-lo até o monte Clitérum, que fica ali perto, e abandoná-lo lá para morrer. O pastor fica com pena do menino e, em vez de fazer isso, ele leva o menino para Corinto, onde o rei e a rainha de Corinto não tinham filhos e vinham reclamando de não ter filhos. Entregam lá o menino, praticamente aleijado. Como o menino tinha os pés inchados, deram a esse menino o nome de Édipo. Édipo em grego significa pés inchados. Não foi, portanto, o Laio e Jocasta que batizaram o menino de Édipo. Quem batizou foi o pastor que o entregou ao rei de Corinto, que é uma outra cidade ali do lado. Quando eu digo cidade, por favor, compreendam, é uma aglomeração assim, com algumas milhares de pessoas, coisa muito precária. O Édipo nasce, vai, então, o Laio e a Jocasta não tiveram mais filhos, até por medo da profecia, e o Laio vai vivendo lá sem que se saiba que ele é filho dos dois, lá em Corinto, como filho do rei e da rainha. Quando o Édipo cresce, é adulto, se envolve numa briga lá, e nessa briga ele é xingado de filho adotivo. Você que é um filho adotivo, ele não sabia disso, ele não sabia que ele não era filho legítimo. Quando ele ouve essa notícia de que ele pode ser filho adotivo, ele vai ao oráculo de Delfos perguntar quem é o pai e quem é a mãe dele. Chega lá no oráculo, e o oráculo diz para ele, não diz que é um pai e a mãe, mas reitera a profecia. Fala assim, olha, você vai matar o seu pai e casar com a sua mãe. Édipo não tem mais certeza de nada. Ele não sabe quem é o pai e quem é a mãe, mas ele acredita no oráculo. Como ele desconfia que possa ser de verdade o filho legítimo do rei e da rainha de Corinto, ele foge de Corinto com o objetivo de impedir que acontecesse a profecia. Enquanto isso, em Tebas, o pai dele, o Laio, já é um homem velho e está desconfiado se o Édipo teria ou não sobrevivido. Então, enquanto ele vai vindo de Corinto, de Delfos para outro lugar qualquer que não Corinto, o Laio vai indo de Tebas para Delfos para perguntar para o oráculo se o Édipo realmente tinha morrido. E os dois se encontram, as duas comitivas, né? O Édipo sozinho e o velho Laio com uma comitiva de criados, se encontram naquelas situações em que só passa um, e aí então quem é que vai dar a vez para quem? O Laio achava-se com o direito da vez porque ele era rei de Tebas. E o Édipo achava-se com direito da vez porque afinal ele era príncipe de Corinto. Os dois tinham portanto, uma origem nova.
começa uma discussão sobre quem vai passar primeiro. Um dos criados de Laio agride o cavalo de Édipo, mata o cavalo de Édipo, ele fica furioso, ele tinha um temperamento assim, explosivo, mata todo mundo, o velho e os criados todos, menos um que conseguiu escapar e fugir. E aí então, não sabendo quem matou, né, ele não sabe quem matou o pai, embora a profecia tenha sido cumprida integralmente já na primeira metade. Ele está perto de Tebas e resolve ir a Tebas. Quando chega em Tebas, ele descobre que em Tebas há uma situação lá de calamidade pública, porque há uma esfinge, que é uma mistura de uma mulher com um animal, que fica submetendo todo mundo a enigmas, e toda vez que alguém não decifra o enigma, ela comia o fulano. E havia até comido lá um dos parentes lá do Creonte, que era irmão da Jocasta, a rainha de Tebas. E Édipo, então, vai lá e contra Esfinge pergunta assim, quem que de manhã anda com 3 pernas, com 4 pernas, na hora do almoço com 2 e à noite com 3? Essa é facílima, né? Não sei se porque ela fala, ele falou, não, o ser é o homem, porque quando é criança engatinha, quando é adulto anda com 2 pernas, quando é velho anda com uma bengala. Não é o homem. Aí a esfinge sumiu, desapareceu, evaporou, sei lá, enfim, foi, e ele livrou Tebas daquela esfinge incômoda. E aí recebe como presente, como prêmio, a mão da rainha viúva, Jocasta, que é exatamente a mãe dele. E com Jocasta ele tem 4 filhos. Então eu estou insistindo nisso, porque para que o Édipo possa ter sido filho da Jocasta, ter crescido ao ponto de poder mais ou menos ter alguma acesso à vida, e ter ainda 4 filhos com ela, né, que são 4 irmãos, né, 4 meio-irmãos, e que são também filhos dele, né, é preciso que houvesse alguma diferença de idade boa entre o Laio, que já era velho nessa época, e a Jocasta. Coisa não muito improvável de acontecer. E eles têm 4 filhos, 2 moças e 2 rapazes. As moças chamam-se Antígona e Ismênia. A Antígona mais velha do que a Ismênia, ou Ismênia. Quem leu aí a tradução do Midofrenante, viu a tradução Ismênia, mas a tradução Ismênia é a mais legítima, digamos assim. E teve 2 filhos homens, o Polinices, mais velho, e o Etéocle, mais jovem. Esses 4 filhos. E o Laio morto, né? O Édipo, então, governa Tebas com sabedoria durante muitos e muitos anos. É um rei muito bem sucedido, né? Tem esses 4 filhos que vão crescendo, até que um dia Tebas é assolada por uma peste. E aí a peste não consegue, a peste vai dizimando a cidade, e o Édipo manda o cunhado, Creonte, que era o único irmão da Jocasta, até o oráculo de Delfos, perguntar para os deuses o que é que havia irritado aos deuses ao ponto de os deuses continuarem castigando a cidade daquele jeito. O Creonte volta da consulta dizendo que os deuses disseram que a peste não iria embora enquanto a morte de Laio não fosse esclarecida. E que era isso que irritava os deuses. O fato de que Laio tenha sido morto e ninguém saiba por quê. O Édipo, com muita boa vontade, manda investigar o crime. E como é que ele faz? Primeiro manda chamar um certo ancião lá, que havia sido a única testemunha do entreveiro, que era aquele sujeito que fugiu. Lembra que fugiu um? Manda chamar esse sujeito. Por coincidência muito grande, esse sujeito que havia assistido à morte do Laio era aquele pastor a quem o Laio havia encarregado 20 ou 30 anos antes de se livrar do menino quando o menino nasceu. E esse pastor faz então um depoimento que indica que o assassino era o próprio Édipo. Chamam o Tiresias. O Tiresias era um adivinho cego que aparece com muita insistência nessas histórias todas. Depois, quando Ulisses, depois da guerra de Troia, volta para casa, ele desce aos infernos e encontra lá o Tiresias. Está lá nos infernos. Aliás, quem está lendo lá a Divina Comédia já encontrou também o Tiresias nos infernos. Já nem está lá 1.300 anos depois, ele continua nos infernos. Coitado do Tiresias.
E o depoimento do Tiresias, mais o depoimento do pastor, tudo indica que é o próprio Édipo o culpado. Ele, no começo, não gosta muito da ideia, porque ele acha que há uma conspiração entre o Creonte, o cunhado, e o Tiresias para derrubá-lo do poder. Aí, a coisa toda fica clara no dia que aparece um emissário de Corinto, que vem comunicar ao Édipo a morte do pai dele, dizendo que agora ele era herdeiro de Corinto. E na comunicação sobre a morte fica claro, então, a revelação de que o Édipo não era filho natural mesmo do rei e da rainha de Corinto. Portanto, tudo encaixou e a verdade vem à tona como um raio. E Édipo então percebe que havia sido ele o assassino do pai e que havia casado com a mãe conforme o oráculo havia predito. Desesperado, ele fura os 2 olhos e a Jocasta se enforca. Então ele fica com os olhos furados e a Jocasta se mata. Ele fica cego e começa já a sofrer os males disso. O cunhado começa a desejar o poder, Creonte, né? E os 2 filhos, que já eram adolescentes, começam a querer saber quem dos dois vai ficar com o reino. O Polinices e o Etelpo, os 2 meninos. O Édipo está completamente destruído pessoalmente, porque ele não poderá mais governar, tendo aquela situação na sua existência, né? E ele então torna-se um mendigo ambulante, sai andando pela Grécia, acompanhado, guiado pela Antígona, a filha Antígona, vai com ele de lugar em lugar. A Ismênia fica em Tebas e os 2 meninos ficam lá brigando, embora nenhum dos 2 tenha idade para ser rei. Enquanto os 2 brigam, o Creonte, que era o cunhado do Édipo, né, irmão de Jocasta, governa. A essa altura não tem nem mais Édipo, porque se foi embora e a Jocasta morreu. E aí, então, a Antígona vai de lugar em lugar na Grécia até os 2 chegarem perto de Atenas, que naquela época era governada pelo Perseu, e aí, então, vão a uma pequena cidade na periferia de Atenas, chamada Colono, e lá em Colono o Édipo pede licença ao Perseu para ficar lá, até a morte, se instalar lá, contra a promessa de defender Atenas de invasões e de agressões vindas de Tebas, ajudar a defender Atenas. Então, a situação agora, já estamos na segunda peça a essa altura, Édipo em Colono. Está lá o Édipo morando lá como um mendigo lá em Colona, com a filha Antígona. A Ismênia, que estava em Tebas, volta para se une com os 2, vai lá morar com os 2. E o Creonte manda alguém lá para o oráculo, para saber que fim deu o Édipo, e o oráculo diz que os deuses abençoariam o lugar onde Édipo morresse. Então, o Creonte agora começa a achar que é uma boa ideia que o Édipo voltasse para Tebas e morresse lá, né? Porque aí seria enterrado ali. Manda um pequeno exército buscar o Édipo na força, mas o Perseu não deixa. O Perseu impede e o Édipo não volta mais a Tebas. E essa é a história do segundo livro, em que aquele homem que havia teoricamente sido um monstro, né, havia feito uma monstruosidade, foi, até pelo fato de que ele reconheceu e assumiu a responsabilidade ao furar os próprios olhos, foi reconhecido pelos deuses com grande apreço. Os deuses deram a Édipo um status de pessoa excepcional. E ele, então, mora lá em Colono. E só eu esqueci de contar que ele só saiu de Tebas porque os filhos o expulsaram. Como os 2 ficavam brigando, ele amaldiçoou os 2. Seus filhos, então, o expulsaram de Tebas. O Polinices e o Etelpo. Ele foi expulso de Tebas. Lá em Colono, ele não se mete mais na briga dos 2. E os 2 vão ficando maduros na hora de assumir o governo de Tebas, enquanto isso o Creonte é que dirige. O Creonte não é uma pessoa, ele não é um sujeito mau, faz o que pode. Ele também gostaria de continuar rei, né? Uma coisa natural, né? Embora os filhos tivessem preferência. Os sobrinhos, né, dele, né, tivessem preferência. O Polinices e o Etelpo são sobrinhos dos 2. E aí, um belo dia, o Édipo está lá em Colono e recebe, então, um trovão, um raio, que é uma mensagem de Deus, de Zeus, de que chegou a hora da sua morte. Então, ele sai, né, há
versões que dizem que sozinho, outras que dizem que acompanhado de Perseu, ele sobe e desaparece e vai para um lugar que ninguém sabe onde é, onde ele morre e é enterrado. O Perseu manteve o segredo do lugar. Com o Édipo morto agora, e os filhos tendo chegado aí na idade de o que queriam fazer, começa então uma verdadeira guerra do poder interna. E nessa guerra do poder, os dois meninos se desentendem, eles tinham feito um acordo de alternância no poder, cada um ficava um ano dirigindo. Aí saía e entrava o outro. Pois na hora que era para o Polinices, que era o mais velho, reassumir o seu ano, o outro o expulsa de Tebas e dá o golpe, né? Dá o golpe, expulsa, toma o poder. E esse Polinices, então, vai para a cidade ao lado, chamada Argos, e lá em Argos casa com a filha do rei, e aí combina com o sogro, que tinha lá um problema histórico com Tebas, e montar um exército para atacar Tebas e arrancar o poder, né? Recuperar o poder de Tebas na base militar. É feita, portanto, uma expedição de argivos, de Argos, para Tebas, e nessa expedição, então, há uma grande batalha. Essa batalha é contada também por Ésquilo no outro livro chamado Sete contra Tebas, porque são 7 reis, 7 comandantes argivos, cada um tenta entrar em Tebas por uma das 7 portas de Tebas. Então havia 7 portas, a cidade era fortificada, cada porta dirigida, guardada por um general tebano contra 7 generais argivos, que então tentaram, né, lutaram para um defendendo e o outro atacando a cidade. O Polinices e o Etéocles, irmãos, fizeram um duelo separados, um contra o outro. No final desse duelo, os dois irmãos tinham se matado, cumprindo a profecia que Édipo havia feito para os filhos. E a vitória coube a Tebas. Exatamente na hora em que se chega a esse ponto, começa a história de Antígona. Está clara a história, pessoal? Ficou mais ou menos claro? Ficou mesmo? Sério? Vocês não querem detalhes mais picantes da história? Não. Eu posso inventar alguns, eu não sei, mas eu posso. Tá? Muito bem. Então, não tendo curiosidades, né, maiores, a gente vai ler agora Antígona. Né? Vamos lá? Então, Antígona, todos têm aí, página 1. Anatólia, nos daria o prazer de começar? Eu vou só ler a pequena introdução, apenas para ficar aqui claro algum outro ponto. Embora a última história da trilogia tebana, Antígona foi a primeira a ser encenada, em 441 a.C. Édipo Rei, a história mais velha, só foi encenada em 430 a.C. E Édipo em Colono entrou em cena em 401 a.C. após a morte de Sófocles. Agora há uma diferença de 30 anos. 40 anos, hein? 40 anos entre elas. Tá? O que Antígona significa contra-geração, ou oposição aos antepassados. O que aumenta a simbologia da personagem, penúltima descendente da casa real tebana. Quem foi a última descendente? A Ismênia. Né? A Ismênia, irmã dela, foi a última. Portanto, ela é a penúltima descendente da casa real tebana. A trama encadeada na trilogia refere-se a um poema que se perdeu, mas que certamente narra acontecimentos pré-homéricos, ou seja, antes da Guerra de Troia. Certo, pessoal? Está claro isso até agora? Alguém tem alguma dúvida fundamental sobre as datas, a relação cronológica? Vamos lá, então? Por favor, Anatólia. Os 2 filhos de Édipo, Etéocles e Polinices, disputando a sucessão do pai, matam-se lutando entre si em uma das portas de Tebas. Durante a batalha em que Polinices, associado aos argivos, tenta tomar a cidade. Argivos é Argos, né? Os habitantes da cidade de Argos. Na Ilíada, você tem o tempo todo a expressão argivos, referindo-se a gregos em geral. Naquela época chamava-se assim também, tá? Então, argivos também são chamados os gregos em geral. Mas aqui nesse caso, trata-se de apenas os habitantes de Argos, que é associado, o rei de Argos, né, associado ao seu genro, porque o Polinices casou com a filha dele, resolveu aproveitar para tentar conquistar Tebas. Então, com isso, o Polinices recuperaria a coroa e o rei de Argos recuperaria Tebas, né, ficaria com a cidade para eles, né, faria o saque da cidade.
Essa ideia não é uma ideia muito boa, né? Comemos, né? Você organizar o exército vizinho para atacar o seu próprio país é mais ou menos como se o George Bornhausen convencesse a Argentina para derrubar o PT, para invadir o Brasil. Não seria uma ideia muito feliz em última análise, né? Bom, mas vamos lá. Creonte, irmão de Jocasta e tio dos filhos e filhas de Édipo, agora rei, toma a primeira decisão de sua regência: enterrar o sobrinho Eteócles com todas as honras funerárias que seriam negadas para o corpo de Polinices, que seria deixado insepulto. A pena para a desobediência é a morte. Essa é a história central de toda a peça. Para um grego, não há nada de mais grave do que uma morte insepulta. Não é só para o grego. Todos os ritos funerários foram todos inventados. Durante toda a história, todo e qualquer rito funerário tem por objetivo impedir que os sujeitos virem um fantasma. No sentido técnico da palavra. Quer dizer, o corpo da pessoa, quando é morta, fica um tempo por aí, né? Até que se dissolve depois de certo tempo. E a psique, né? A alma, aquele conteúdo psíquico que a pessoa tem, também fica. Então, isso que se chama de fantasma, quer dizer, que são a base desses fenômenos espiritistas, são esses resquícios psíquicos que ficaram por aí. E esses resquícios ficam por aí com mais intensidade, mais tempo, na medida em que não foram feitos os ritos funerários. Os ritos funerários foram feitos para você dissipar essas coisas. Então, para um grego, não há nada pior do que você deixar alguém insepulto. Você se lembra da Ilíada, quem viu a Ilíada no começo do ano, lembra que o problema de todos os que tinham uma morte, né, no seu lado, era conseguir que o outro lado lhes entregasse o cadáver. O Príamo queria de todo jeito o cadáver do seu filho, né, Heitor, porque ele não podia deixar o cadáver do Heitor insepulto, que seria o maior de todos os castigos. Seria como se o sujeito não conseguisse nunca mais deixar de vagar pelo mundo. Então, o que faz aí o Creonte? Ele tem dois sobrinhos que brigaram pela coroa. Um deles trouxe um exército estrangeiro, que é o Polinices. Então, ele declara que aquele que, em princípio, defendia Tebas, que era o Eteócles, iria receber os ritos funerários para que o seu fantasma participasse, e que o outro serviria de pasto para as aves, ficaria insepulto e iria apodrecer ao tempo. E isso, para um grego, é a pior de todas as situações que alguém pode vivenciar. Então, o Creonte, a primeira coisa que faz é baixar esse decreto, dizer que quem desobedecer isso vai ser punido com a morte. Vocês compreenderam a gravidade do que ele está decretando? Esse fato, e essa ordem é uma ordem absolutamente grave. Para o grego, né, no contexto. Quer continuar, Antônio? Antígona para Ismênia. Pois não ficou dito que se desse a honra da sepultura a um dos nossos dois irmãos enquanto nega ao outro? Dizem que mandou proporcionarem justos funerais a Eteócles, com a intenção de assegurar-lhe no além-túmulo a reverência da legião dos mortos. Dizem também que proclamou a todos os tebanos a interdição de sepultarem ou sequer chorarem o desventurado Polínices. Sem uma lágrima, o cadáver insepulto irá deliciar as aves carniceiras, que hão de banquetear-se no feliz achado. Este é o decreto imposto pelo bom Creonte a mim e a ti, melhor dizendo, a mim somente. Vê-lo-ás aparecer dentro de pouco tempo, a fim de alardear o édito claramente a quem ainda o desconhece. Ele não dá pouca importância ao caso. Impunha aos transgressores a pena de apedrejamento até a morte perante todo o povo. Agora sabes disso, e muito breves irás tu mesma demonstrar se és bem-nascida ou filha indigna de pais nobres. Então, isso é a Antígona falando com a irmã, né? A Ismênia é mais nova que ela. Então, ela está dizendo o que aconteceu. Está falando do decreto do tio e está aqui desafiando a Ismênia a reagir como ela, a Antígona, irá reagir.
será que você é bem-nascida mesmo? Ou será que você é filha indigna de pais nobres? Vamos ver como é que você se comporta frente a essa proibição. Porque, para, sob o ponto de vista das irmãs, os dois eram irmãos, claro. Né? Os dois que morreram eram irmãos dela. E que, portanto, não podia ser tratado desse jeito, porque essa ação que o Creonte quer fazer é a ação de maior impiedade que se possa ter com alguém na Grécia, na cultura grega. Ok. Vamos fazer uma dupla aqui agora. Quem quer ser Ismênia? Observe. Tá? Não pode ficar você mesmo. Bom, tudo bem, você faz uma faz a Ismênia, a outra faz a Antígona. As duas moças. Tá? Aqui? As duas. Ué, nós podemos colocar os moços aqui. Dois. 2 a 2. Não, vocês duas fazem uma Ismênia e outra Antígona. Sim, são 2, desculpe. Ismênia, mas nessas circunstâncias, infeliz irmã, teria eu poderes para te ajudar a desfazer ou a fazer alguma coisa? Acho que eu vou ler Antígona, né? Já falo. Pode ler assim, ler o nome. Tá. Decide se me ajudarás em meu esforço. Em que temeridade? Qual a tua ideia? Ajudarás as minhas mãos a erguer o morto? Vais enterrá-lo contra a interdição geral? Ainda que não queiras, ele é teu irmão e meu, e quanto a mim, jamais o trairei. Atreve-se a enfrentar as ordens de Creonte? Ele não pode impor que eu abandone os meus. Então está aqui a Antígona rebelada contra o tio, que a Antígona não aceita de jeito nenhum que um dos seus irmãos não seja enterrado condignamente. E está tentando ver se a irmã apoia. Mas a Ismênia não está muito interessada nisso, né? Quer dizer, a Ismênia não está com a mesma digamos, indignação religiosa ou humanitária que está a irmã. Isso. Aí, então, o que diz a Ismênia? Eu vou ler um pedacinho aqui. Ismênia tenta em vão dissuadir Antígona com medo de arruinar o que sobrava da família. Bem pouco, né? Porque a família foi reduzida a quase nada. O Jocasta tinha se suicidado, o Édipo tinha morrido lá em Colono, os dois irmãos tinham morrido, sobrou só ela, a Ismênia. Não havia mais nenhum parente, porque, não te contei para vocês, o Creonte tinha 2 filhos. Um filho estava vivo, mas o outro havia sido sacrificado antes da batalha contra os argivos, para que fosse garantida a vitória junto aos deuses. Então o Creonte, mesmo o próprio Creonte, tio dela, né, que era agora rei, só tinha um único filho, que era o Aemon, porque o outro filho havia sido morto. Então a família foi dizimada. Então uma das coisas importantes sobre a trilogia tebana é que ela conta a história de uma família desastrada, no sentido técnico da palavra, desastre, no sentido de embate com os astros, ou seja, de misérias astrais. É isso? Bom, aí a Ismênia agora, por favor, continua lendo. Pobre de mim, pensa primeiro em nosso pai, em seu destino abominado e desonrado, cegando os próprios olhos com as prementes mãos ao descobrir os seus pecados monstruosos. Todo mundo sabe que esse é o Édipo que está falando, né? Também, todo mundo compreendeu que é o Édipo, né? Tudo bem. Também, valendo-se de um laço retorcido, matou-se a mãe e esposa dele. Era uma só. E num terceiro golpe, nossos 2 irmãos, no mesmo dia, entremataram-se. Coitado. Fraternas mãos em ato de extinção recíproca. Agora que estamos eu e tu, sozinhas, pensa na morte ainda pior que nos aguarda, se contra a lei desacatarmos a vontade do rei e a sua força. E não nos esqueçamos de que somos mulheres e, por conseguinte, não poderemos enfrentar só nós, os homens. Enfim, somos mandadas por mais poderosos e só nos resta obedecer a essas ordens e até a outra vinda mais desoladora. Peço indulgência aos nossos mortos enterrados, mas obedeço constrangida aos governantes. Ter pretensões ao impossível é loucura. Então, está aí a Ismênia dizendo que não vai contribuir com a tal do enterro do Polinices.
a Antígona quer que a Ismênia ajude a enterrar o irmão, mas ela diz que não, porque ela acha que o certo é submeter-se ao que o rei determinou. O rei é tio dela, né? O Creonte é tio dela. É aquilo que o poder do Estado está dizendo, que o Creonte não está dando ordens como tio, está dando ordens como o rei de Tebas. Então, o rei, o poder, o Estado, portanto, determinou que ninguém pode fazer aquele ato de enterrar o Polinices. E a Ismênia está de acordo com isso, né? Não parece a vocês que ela está de acordo com isso? Está de acordo. Portanto, ela não quer ajudar a irmã Antígona ao que? Desobedecer a regra. Mesmo porque a desobediência à regra implicará na morte, né, por apedrejamento, que é o que está no decreto do Creonte. Muito bem. Antígona, por favor. Não mais te exortarei, e, mesmo que depois quisesses me ajudar, não me satisfarias. Procede como te aprouver. De qualquer modo, hei de enterrá-lo, e será belo para mim morrer cumprindo esse dever. Repousarei ao lado dele, amada por quem tanto amei, e santo é o meu delito, pois terei de amar aos mortos muito tempo mais que aos vivos. Eu jazerei eternamente sobre a terra, e tu, se queres, foge à lei mais cara aos deuses. Aqui a Antígona, pela primeira vez, dizendo que ela prefere submeter-se à lei que irá regular o resto da vida dela, que é a eternidade, passará a eternidade entre os mortos, do que submeter-se à lei dos vivos, que é a lei do Creonte. E aqui pela primeira vez aparece claramente a contraposição entre a lei do céu e a lei da terra, como duas leis que estão em contradição uma com a outra aqui, sendo que a Ismênia prefere a lei da terra, enquanto a Antígona prefere a lei dos céus. Tá? Não fujo a ela, sou assim por natureza. Não quero opor-me a todos os concidadãos. Alega esses pretextos, mas não deixarei sem sepultura o meu irmão muito querido. A Antígona está irremovível da sua decisão de desrespeitar a regra emitida pelo governante. Não esquecer que Creonte não está dando uma ordem como tio, ele está dando uma ordem como rei de Tebas. Ele é legitimamente, nesse momento. Ele é o único herdeiro possível, porque os filhos de Édipo se mataram, portanto, não tendo eles filhos, né, a sucessão recai no irmão da Jocasta, que era a rainha, até há pouco tempo. Tá? Muito obrigado, tá? Então, quer ler alguém aí, um de vocês dois, por favor? As irmãs se retiram e entram o coro. O coro, na tragédia e comédia gregas, geralmente representa o povo, cantando e narrando a história ou intervindo com ponderações e conselhos. Não há tragédia grega que não tenha o coro. O coro é um conjunto de pessoas, tem 7, 10, 15, a variação na quantidade. Esse coro é sempre dirigido por um sujeito chamado corifeu. O corifeu é o mestre do coro. Então, o que é o coro? O coro é a voz do povo. Então, o coro é uma representação da opinião pública, digamos assim. Então, o coro canta, não dança, porque o teatro grego não é um teatro de dança, é um teatro estático, é um teatro que não tem cenografia, digamos assim, e canta, ou declama ou canta, e canta sempre em uníssono, né, como coro, aquilo que o povo acha daquele assunto. O corifeu, de vez em quando, tem uma opinião dissidente do coro, que o corifeu fica mais ou menos entre o coro, que é o povo, e os protagonistas que estão ali, são as personagens da peça. Tá? Mas o coro é uma coisa muito interessante, que é uma marca registrada da poesia do teatro grego. As irmãs se retiram e entra o coro de anciãos, proclamando aquele mais belo dia, a mais bela claridade já vista em Tebas, e rejubilando-se pela vitória da cidade. Nas 7 portas, enfrentando os nossos, seus 7 chefes foram derrotados, deixando as armas de maciço bronze como tributo a Zeus, árbitro único da decisão de todas as batalhas, exceto aqueles 2 infortunados, nascidos de um só pai e uma só mãe, que um contra o outro ergueram as espadas, ambos irresistíveis,
para enfim compartilharem uma mesma morte. Que são os irmãos, né? Eteócles e Polinices, é isso? Muito bem. Mas a vitória de glorioso nome está conosco agora e rejubila-se com Tebas, dona de incontáveis carros. Hoje devemos esquecer a guerra, apenas finda, visitemos logo, em meio a danças que entrem pela noite, os templos um por um de nossos deuses. E seja Baco o nosso condutor, ele que faz tremer o chão de Tebas. Baco é o padroeiro de Tebas, né? Baco é o padroeiro de Tebas. Então o coro está aqui dizendo, muito feliz, dizendo que esse é o dia mais feliz do mundo, equivale assim ao dia em que o Brasil ficou hexacampeão, sei lá, campeão, tricampeão, né? Foi a maior emoção de todas, em que Tebas então conseguiu derrotar os invasores, que são os argivos, não é isso? E que tudo está muito bom, exceto pelo fato de que há essa trágica situação dos dois irmãos terem se matado, mas que mesmo assim, né, o povo vai cansar e vai aproveitar agora para comemorar a derrota dos argivos, né, ou seja, terem rechaçado o ataque que o Polinices havia pensado. Muito obrigado. Tá? Creonte convoca os 9 anciões do coro para deliberar e anunciar o primeiro decreto de seu governo, a ordem para deixar Polinices insepulto. Com semelhantes normas, manteria intacta a glória da cidade e falta-se por ela o dito que mandei comunicar ao povo, há pouco, relativamente aos filhos de Édipo. O edito é uma ordem, né? O edito é uma espécie de, não é édito, é edito mesmo, tá? É uma espécie de proclamação de uma decisão governamental. Que Étocles, morto, lutando pela pátria, desça cercado de honras marciais ao túmulo e leve para o seu repouso eterno tudo o que só aos mortos mais ilustres se oferece. Mas ao irmão, quero dizer, a Polinices, que regressou do exílio para incendiar a terra de seus pais e até os santuários dos deuses venerados por seus antecedentes, os quais quis provar o sangue de parentes seus e escravizá-los. Quanto à lei, foi ditado que cidadão algum se atreva a distingui-lo com ritos fúnebres ou comiseração. Fique insepulto o seu cadáver e o devorem cães e aves, carniceiro em nojenta cena. São estes os meus sentimentos e jamais concederei aos homens vis maiores honras, que as merecidas tão somente pelo justo. Só quem quiser o bem de Tebas há de ter a minha estima em vida e mesmo após a morte. Você tem a sensação de que o Creonte está sendo justo de alguma maneira, ou você tem a sensação contrária? O Creonte está aqui dizendo por que é que estabeleceu essa decisão. A decisão é o Eteócles, que provavelmente tinha mais culpa no cartório do que o outro, né, embora não possamos saber isso, né? O Eteócles que ficou em Tebas será, então, enterrado com as honras todas lá, de modo que ele possa ir ao Hades, né? Você sabe que quando houve a divisão do mundo perante os deuses, né, Zeus não é como Deus, o nosso Deus é onipotente e poderoso, mas Deus não. Deus é um sujeito o tempo todo vítima de conchavos e de armadilhas. Deus tem dois irmãos que têm poderes equivalentes a ele, que é o Netuno, que em grego chama-se Poseidon ou Posito, né? Você lembra do Posito da Ilíada, que ficou com os mares. Deus ficou com o céu. O Posito ficou com os mares. E o Hades ficou com o subsolo. E a terra, a superfície da terra é dividida por esses três aí igualmente. Então o Hades é o sujeito que manda lá no inferno. O inferno para os gregos significa aquilo que está embaixo.
Os mortos vão todos para o inferno, sejam bons ou ruins. Entendeu? O conceito de inferno como uma coisa ruim é um conceito cristão, não é um conceito grego. Para um grego, o inferno é um lugar para onde vão os mortos, em geral. Então, quando Ulisses vai ao inferno na sua volta para Ítaca, ele encontra a mãe dele lá no inferno. Então, o mundo de Hades é um mundo que não é necessariamente ruim, no sentido que um católico, um cristão vê isso, é apenas um lugar que estão os mortos lá sob o império de Hades. Ele não é, ninguém escapa disso. Tá? Os mortais todos vão para Hades. Então, ir para o inferno não é um lugar tão ruim, embora possa ser ruim eventualmente, mas não é necessariamente ruim. Agora, nós aqui temos a ideia do inferno de Dante Alighieri, o inferno da Divina Comédia, que é o lugar de penitência e punição. Mas mesmo no inferno de Dante Alighieri, tem um pedaço chamado Limbo, bem no início do inferno, onde estão todas as crianças não batizadas e todas as pessoas justas do mundo antigo. Então, no Limbo está o próprio Virgílio, que é o guia de Dante. No Limbo está Aristóteles, no Limbo está Ulisses, não, Ulisses está no inferno. Está Platão, está Virgílio, Horácio, estão todos no Limbo. Agora houve a cassação do Limbo, né? Mas ainda, né, ainda no modelo dantesco de inferno, quer dizer, há um pedaço do inferno que não é ruim necessariamente. Descreve assim o Dante a história, né? Diz que no Limbo não há punição nenhuma, mas há uma espécie de melancolia generalizada, que é a falta de esperança de poder ver Deus. Mas não é um lugar de penitência, é um lugar agradável. Ficam lá aqueles grupos de gregos falando de filosofia. Até agora, no inferno, o lugar mais divertido que tem é o Limbo, que nós vimos lá no nosso grupo de leitura que está lendo a Divina Comédia inteira, né? Tem aqui umas pessoas que pertencem a esse grupo, a Cristiane, a Eliane, que mais? O Rubens. Temos aqui 3 ou 4 pessoas que fazem parte desse grupo. Então, o Limbo é um pedaço do inferno cristão que, de alguma maneira, representa também o modo como o mundo antigo via o inferno. É um pedaço do Limbo, do inferno, que não é mau. Então, o problema é esse, quer dizer, há aqui uma necessidade de enterrar, fazendo os ritos funerários, para que essas pessoas sejam recebidas o melhor possível na sua nova morada, que é embaixo da terra. Aquilo que está em inferno significa que está abaixo. Tá? Esse é o sentido de inferno, que é uma expressão latina, não é uma expressão grega. Mas ela tem esse sentido. E há um deus que manda no inferno chamado Hades, que tem casado com uma mulher chamada Perséfone, que é a rainha do inferno. Tá? A Perséfone é a rainha do inferno. A Perséfone foi sequestrada, não foi lá de muito boa vontade, não. Depois acabou acostumando, né? E hoje parece que é uma diaba muito experiente e muito animada. Tá? Né? Dizem as más línguas aí mitológicas, mas é mais ou menos isso, né? Que eles dizem. Como a eternidade será no ar, a Antígona está preocupada mais com essa antiguidade do que com respeitar lá o que o Creonte manda fazer. No entanto, o Creonte, que está aqui estabelecendo esta regra por objetivos de Estado, né? Porque o Creonte, nós temos alguma informação que nos diga que o Creonte tem algum problema com o Polinices? Pois pode ser que sim, né? Porque o Polinices, afinal de contas, fez uma coisa errada, que é botar um exército estrangeiro para recuperar uma posição política. Né? É como se o Alckmin organizasse o exército da Colômbia para retirar o Lula do governo, qualquer coisa assim. Né? É isso? Seria uma equivalente a isso? Não seria certo também? Mas você tem que impressão sobre o Creonte? Uma impressão positiva ou uma impressão negativa até agora? Quem é que tem uma impressão positiva? Levanta a mão. 1, 2 pessoas, 3. Tá certo. Veja, essa peça aqui, ela é uma peça cujo, digamos, a interpretação é uma interpretação aberta. Nós vamos tentar aqui interpretar do jeito, mas saibam vocês que essa é uma situação tão complexa que merece que toda a interpretação quase é possível. Então, agora nós sabemos se o Creonte
está tentando impor uma lei que é baseada em determinados valores do Estado, enquanto a Antígona está se rebelando contra ela. O Ismênia está do lado do Creonte. Ela também não quer brigar com a irmã, mas em princípio ela concorda muito, né? Muito bem, vamos ver o que vai acontecer em seguida. Quem é que está na vez, por favor? Após a proclamação do decreto, entra um guarda que hesitantemente comunica a Creonte que alguém havia sepultado parcialmente Polinices. Mal o sujeito estabelece a regra, já vem alguém para desrespeitar o decreto, né? Guarda, então eu vou falar. O morto, alguém há pouco, o sepultou e foi-se embora. Apenas pôs alguma terra seca recobrindo as carnes e praticou deveres outros de piedade. Creonte, que dizes, quem? Que o homem se atreveu a tanto? Não foi homem, esse que é o problema. Não foi homem nenhum. Mas o que é que se chama aqui de outros atos de piedade? Rezas, libações, derrubamento de determinados óleos sobre o cadáver. E tem um conjunto de atos que, no seu conjunto, fazem a transferência daquele espírito, né, para outro mundo, para o Hades, né, de modo que ele possa ser recebido no Hades. Nenhum dos vigias, tendo visto o criminoso, o Corifeu é o mestre do coro, intermediário entre o povo e os personagens. Nenhum dos vigias, tendo visto o criminoso, o Corifeu, comenta: meu coração, Senhor, indaga há muito tempo se esse acontecimento não se deve aos deuses. Creonte reage indignado, dizendo: cala-te logo, antes que cresça minha cólera com tua fala. Salvo se queres mostrar senilidade e insensatez ao mesmo tempo. E acusa os guardas de terem sido subornados, ameaçando-os com torturas terríveis se não aparecessem com o nome do culpado. Quando Creonte se retira, o coro declama entusiástica sobre o homem, ser o que há de mais poderoso sobre a terra. Então o coro diz assim, o Corifeu fala assim, puxa vida, será que ninguém viu quem fez isso? Será que não foi um ato dos deuses, para dizer assim, olha, os deuses estão interessados em enterrar o Polinices? O Creonte, obviamente, fica curioso e interpreta, não como sendo um ato dos deuses, mas como sendo um crime, né, de alguém que se deixou subornar por alguém que foi lá e enterrou. E quer saber de qualquer jeito quem é que fez isso, não é isso? E aí faz uma ameaça aos guardas e vai embora. E aí agora o coro vai fazer um dos mais importantes trechos dessa obra, que é o Werner Jäger, o sujeito que escreveu o melhor livro sobre a cultura grega de todos os tempos, chama-se Werner Jäger, chama-se Paideia, é o livro absolutamente imprescindível, um livro de 1.200 páginas para quem tem interesse em assuntos gregos. O Werner Jäger, Paideia, é o livro mais importante da história. E esse Werner Jäger diz que esse coro aqui é uma espécie de preciosidade, pérola da ironia. Então, está ali, nesse momento, estabelecido um conflito entre a visão do Creonte, os interesses do Creonte, o que ele pensa, e o que os deuses pensam. Quando o coro fala assim, né? Quando o Corifeu fala, né? Olha, eu acho que foram os deuses que enterraram. E o Creonte não aceita essa possibilidade, e atribui o enterro a um suborno. Então, ficou estabelecido aqui um conflito entre o que o Creonte representa, que é a regra da terra, que é a regra dos homens, e o que os deuses representam, que é a regra do céu. E aí o coro fará, então, esta declamação aqui, que é, na opinião do Werner Jäger, dos trechos mais irônicos de todo o teatro grego. Muito bem traduzido, aliás, né? Essa tradução aqui não é a do Milor Fernandes. A do Milor Fernandes é muito boa também, só que o Milor Fernandes é um sujeito que, às vezes, leva as coisas um pouco a sério, a menos, né? De menos. O Milor Fernandes é um sujeito meio gozador. E esse Mário da Gama Cury, aí, que traduziu praticamente todas as peças gregas, é um tradutor de uma competência desses velhos escolas, sabe? Tem aí no Brasil ainda uma meia dúzia desses sujeitos assim que já são velhinhos, que é o Carlos Alberto Nunes, que fez as traduções todas de Platão,
é esse Mário da Gama Cury, é o tal do Guitar lá, que é especialista em Aristóteles, são os velhinhos lá, que passaram a vida estudando essas coisas, sabe? Que tem aquela, que são helenistas de verdade, que leem no original, que são professores de inglês, de latim, que infelizmente vão desaparecendo e vão nos deixando meio órfãos aí. Mas é muito boa a tradução, a do Milor também é, mas essa aqui é mais erudita do que a do Milor. Menos, o do Milor é mais popular, é mais assim, digamos, acessível. Mas vamos lá então ver o primeiro coro, né? A ordem que o coro estabelece. Há muitas maravilhas, mas nenhuma é tão maravilhosa quanto o homem. Isso é ironia, viu? Ironia, tá? Ele atravessa, ousado, um mar grisalho, impulsionado pelo vento sul, tempestuoso, indiferente às vagas enormes na iminência de abismal. Exaure a terra eterna, infatigável, deusa suprema, abrindo-a com o arado em sua vida e volta, ano após ano, auxiliado pela espécie efêmera. Ele captura a grei das aves, leptas e as gerações dos animais selvagens, e prende a fauna dos profundos mares nas redes envolventes que produz. Homem de engenho e arte inesgotáveis. Com suas armadilhas ele prende a besta acresce nos caminhos íngremes e doma o potro de abundância fina, pondo-lhe na serviço o mesmo jugo que amansa o fero touro das montanhas. Soube aprender sozinho a usar a fala. E o pensamento mais veloz que o vento e as leis que disciplinam as cidades, e proteger-se das nevascas gélidas duras e suportar a céu aberto, e das adversas chuvas fustigantes. Ocorrem-lhe recursos para tudo, e nada o surpreende sem amparo. Somente contra a morte clamará, em vão como socorro, embora saiba fugir até de males intratáveis. Sutil de certo modo na inventiva, além do que seria de esperar, e na angústia que o desvia, e na argústia que desvia às vezes para a maldade, às vezes para o bem, se é reverente às leis de sua terra, e segue sempre os rumos da justiça, jurada pelos deuses ele eleva, a máxima grandeza à sua pátria. Nem pátria tem aquele que, ao contrário, adere temerariamente ao mal. Jamais quem age assim seja acolhido em minha casa e pense igualmente. Então temos aí uma laudação à espécie humana, né? Vocês entenderam tudo que está aqui? Uma outra palavra fora do comum? Que o homem conquista a natureza, que o homem sabe atrelar um cavalo como atrela um touro, né? Uma vaca, um boi para puxar um arado, que o homem vai no fundo do mar e faz tudo isso, que apanha os peixes e traz para cima. Ou seja, o homem é uma entidade extremamente poderosa. O coro aqui, um pouco ironicamente, um pouco não ironicamente, mas sobretudo com um certo teoria irônico, faz aqui uma laudação do ser humano, apenas para deixar claro o quanto ele está concordando nesse momento com o Creonte, porque o Creonte acabou de dizer que não aceita a possibilidade da interferência dos deuses e que, no fundo, trata-se de um problema terrestre, né? Um problema mundano, um problema da própria natureza, da própria sociedade humana. E então aqui o coro está fazendo uma laudação irônica a essa independência e autonomia humana. Até aqui está bem claro, pessoal? Todos entenderam bem? Vamos parar então 15 minutos? Hoje, bem na hora, tá? E voltamos daqui a 15 minutinhos. Então vamos lá.